noite, eu vou falar sobre os artistas renascentistas. Bom, eles buscavam equilíbrio, rigor nos detalhes e elegância para que eles pudessem produzir cenas do cotidiano, como, por exemplo, a vida luxuosa dos mecenas. Bom, nesses trabalhos renascentistas, eles procuravam exibir o homem por inteiro, como eles realmente acreditavam que eles fossem. Entre o século XV e XVI, que lá estavam a escola de Veneza, eles já usavam tela e o cavalete para que desse a eles melhor mobilidade, para que eles pudessem representar o mundo externo e o ambiente natural. Na escola romana que estavam os principais artistas renascentistas, sendo eles Leonardo, Michelangelo e Rafael. Leonardo sendo um dos maiores símbolos do Renascimento, com uma de suas obras mais famosas, Mona Lisa. Rafael sendo considerado um dos maiores pintores de retrato e de Madonna, que era a representação da Virgem Maria com o menino Jesus. E Michelangelo, considerado escultor, pintor e arquiteto, e que representava o homem melhor, tanto na sua forma externa quanto na sua forma sentimental. Como o Renascimento não era um movimento anticristão, até porque nas artes a igreja foi uma grande patrocinadora dos artistas, na arquitetura se misturou o estilo clássico greco-romano e o estilo gótico, que foi um estilo desenvolvido nos últimos séculos medievais, onde a preocupação era a glorificação de Deus. Como houve mistura desses dois estilos, algumas das principais obras arquitetônicas renascentistas que conhecemos hoje são destinadas à Igreja Católica, como a Basílica de São Pedro, em Roma. E apesar da Basílica ter proporções monumentais, uma das características da arquitetura desse período é o fato de basear suas medidas em relação ao homem. E outra característica é que nas obras levava-se muito em conta a simetria. Também nesse período, a arquitetura e as artes plásticas muitas vezes se entrelaçavam, porque a Catedral de Florença e a Basílica de São Pedro têm pinturas bíblicas pintadas no interior de seus tetos, feitos por artistas famosos renascentistas como Rafael e Michelangelo. Refletindo a época do humanismo, os escritores renascentistas tinham como base a sátira e a crítica para escrever os seus poemas, enaltecendo a razão e o conhecimento. Podemos tomar como exemplo Luís Vaz de Camões, que escreveu Os Lusíadas, famoso livro pelo qual exalta os feitos históricos realizados por Portugal nas explorações ultramarinas. Fala galera, falar um pouco agora sobre a ciência no Renascimento. Mesmo com a igreja ainda colocando muitas dogmas, regras assim nos estudos, os caras tiveram um grande avanço nas áreas da matemática, da física, da medicina, entre outros assim. E esses avanços eles só foram possíveis através da experimentação, que surgiu da necessidade de explicar os fatos naturais, aquelas coisas que aconteciam e ninguém entendia o porquê que acontecia. As navegações, que era uma atividade que estava começando a crescer bastante nos países ibéricos, também ganharam espaço nesse mundo científico, pode-se dizer, porque teve a invenção e a reforma de alguns produtos nessa época, como a bússola, o astrolábio, teve também a vela triangular, coisas que engrandeceram as navegações. E alguns nomes também são de grande destaque no mundo científico nessa época, como por exemplo o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, o cara foi tudo, velho. Ele foi arquiteto, engenheiro, cientista, pintor, escultor, olívero. Ele fazia muita coisa. E por isso que ele foi considerado o cara que mais encarnou os ideais de universalidade. Porque o cara servia pra tudo, ele fazia tudo mesmo. Dentre das coisas mais importantes que ele fez foram os estudos de anatomia. O que isso quer dizer? Ele estudava anatomia, pra ele era para fins artísticos, só que isso acabou ajudando muito em estudos medicinais também. Outra coisa que ele fez foi projetos de algumas coisas que a gente só veio a ver mais pra frente, como a roda dentada, o submarino e o helicóptero. O helicóptero e todas essas outras invenções, ele só foi pensar por volta de 1500. Essas ideias só foram a ser realmente realizadas, como por exemplo o helicóptero, somente no século XX, que foi agora há pouco, pra você ver como o cara era à frente de seu tempo. Paracelso era um estudioso suíço. Ele foi o primeiro a usar elementos químicos puros para o tratamento de doenças. Uma das principais doenças que ele realmente tratou foi a sífilis, que a gente usa o tratamento que ele desenvolveu até hoje. Galileu Galilei, ele nasceu em
Pisa, na Itália. Ele foi o primeiro cientista a usar um pêndulo para medir o tempo. Já é complicado demais só aí. Ele também aperfeiçoou o telescópio de refração. E com esse aperfeiçoamento, ele acabou descobrindo muitas coisas sobre o universo, que a igreja foi obviamente contra. Aí começou o massacre. A igreja condenou o Galileu Galilei, e como ele ficou com medo, ele teve que voltar atrás, falando que era uma brincadeira, era só uma suposição, ele estava bêbado quando ele escreveu. Aí a igreja parou de seguir ele assim, mas ele continuou escrevendo suas coisas, só que deixou tudo em segredo. Giordano Bruno, esse é bom. Giordano Bruno foi um filósofo italiano. Ele foi muito influenciado pelo Copérnico. Copérnico, agora vocês já sabem quem era o cara que defendia a teoria heliocêntrica, do Sol no centro do universo. E por que ele foi influenciado? Não só ele dizia que o Sol ficava no centro do universo, mas ele dizia que o universo era infinito. Ele era contra a teoria aristotélica de um mundo estático. Ele ia contra isso. E a igreja era a favor dessa ideia. Ele escreveu contra o papel político da igreja e também contra a criação teológica da vida. Pensa. Chuta o que aconteceu. Ele foi condenado à fogueira da Inquisição Papal. Não deve ser pouca merda. E por último, a gente tem o único cara aqui que realmente eu acho que meio que mereceu sofrer. Foi o Miguel Servet. Miguel Servet foi um médico espanhol. Ele descobriu a pequena circulação sanguínea. E o que é isso? Não faço a mínima ideia, mas ele descobriu. Foi condenado à morte na fogueira. Por que ele foi condenado à morte na fogueira? Porque ele dissecava cadáveres humanos. Tá, agora você fala, você pode até ser contra a igreja ter condenado Galileu Galilei, que não fez nada demais, só pesquisou. Mas o maluco pegava cadáver humano e dissecava, velho. Na época a galera tinha medo de bruxa, e o cara tava lá dissecando humano. Porra, o mínimo que se espera é ser condenado. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal!